Mais uma leitura sobre direito penal, e agora vai ser o resumo de 30 páginas, na verdade 27, de alguém que eu encontrei aqui na internet. Olha aqui o nome. Teoria Gnóstica da Pena. Fundamentos criminológicos para uma teleologia redutora desde a margem. É do professor... Qual o nome? Adrian Barbosa e Silva. Muito bem. Resumo. Partindo da análise da experiência histórica da violência estrutural do sistema penal brasileiro, situado na periferia planetária latino-americana, o presente estudo objetiva analisar as bases criminológicas das estratégias de legitimação do sistema penal, centradas na dogmática das teorias da pena. Mormente as pretensões justificacionistas desde referenciado à justiça crítica do controle social em criminologia crítica, almejando verificar as condições de possibilidade e impactos de uma teoria agnóstica ou negativa da pena, desde o horizonte realista marginal, enquanto resposta crítica de redução de danos oriundos da manifestação do potentia puniendi, na era do grande encarceramento. Valeu! Introdução. A experiência histórica demonstra que o controle social corresponde a uma condição básica de entre parênteses, vivência, presente nos sistemas sociais. O consequente disciplinamento de condutas humanas, forjado por mecanismos de limitação de liberdades, se apresenta como necessário ao cumprimento de expectativas e interesses contidos nas normas de convivência, assim como em caso de eventual frustração, respostas sancionatórias funcionariam como instrumentos de conformação de expectativas via estabilização contrafactual a posteriori. Nesse sentido, o direito penal dogmático, na qualidade de discurso jurídico representativo de saber-poder, deve ser analisado desde seu horizonte de projeção discursiva, pautado na explicação dogmática, que habilita as condições de possibilidade da intervenção, pautado na explicação deve ser analisado desde seu horizonte de projeção discursiva, pautado na explicação dogmática que habilita as condições de possibilidade da intervenção penal. Gestão normativa do poder punitivo. Subdividindo-se em teoria da norma penal, teoria do delito e teoria da pena. A estrutura dogmática atual possui na pena, cárcere, a sanção por excelência, epicentro sistemático e coração dos sistemas penais, diferenciada das demais formas sancionatórias. Mormente, por sua peculiar característica de constrição radical da liberdade humana. Ocorre que a prática de violências arbitrárias... Espera aí só um momento. Ocorre que a prática de violências arbitrárias é, na verdade, uma constante estrutural dos sistemas repressivos ao longo da história. Não à toa, Ferrajoli denuncia que a história das penas, violência pública, constitui capítulo da história que produziu maiores danos do que a própria história dos delitos, violência privada. Porque mais cruéis e mais numerosas, bem como, ao contrário dos delitos, as penas seriam programadas, conscientes e organizadas pelas agências de punitividade. Porquanto, frente à artificial função da defesa social, não seria arriscado afirmar que o conjunto das penas combinadas na história tem produzido ao gênero humano um custo de sangue, de vidas e de padecimentos incomparavelmente superior ao produzido pela soma de todos os delitos. Se é a partir da pena que o poder punitivo instrumentaliza seu poder de coação, fundamental realizar diagnóstico crítico e questionar o grau de ilegitimidade ou legitimidade com que tem operado o sistema penal, a partir da dogmática das teorias da pena frente aos fins declarados, estabelecidos à punição, e, portanto,
a quais objetivos se almejou alcançar, sobretudo frente aos índices de violência com que historicamente tem operado, dando aso à potencialização da letalidade da tecnologia punitiva e da ampliação nunca antes vista da população carcerária global. O presente estudo objetiva analisar, no plano penológico, inserido na realidade de um modelo integrado de ciências criminais, direito penal e processual penal, criminologia e política criminal, as propostas justificacionistas presentes nas teorias da pena enquanto estratégias de legitimação do sistema penal à luz das criminologias, tensionando seus discursos declarados frente ao empírico. Isso se deve porque, conforme identifica Carvalho, o problema central da penologia, desde uma perspectiva crítica, consistiria em que os discursos de justificação, teorias da pena, invariavelmente naturalizam as consequências perversas e negativas da pena como realidade concreta. Para tanto, trabalhar-se-á com um referencial teórico criminológico crítico, paradigma da reação ou controle social, desenvolvido em constante autocrítica desde os idos da década de 60 e 70, sob sua orientação realista marginal latino-americanista, ofertando a hipótese de uma teoria agnóstica ou negativa da pena que rejeite quaisquer pretensões teóricas legitimantes, buscando, em última análise, identificar um corpo teórico criminologicamente fundamentado e com condições suficientes de responder às violências causadas pelo sistema penal, desde uma política criminal alternativa, cujo viés é a redução de danos. É de se questionar, pois, se a história dos sistemas penais evidencia narrativas de violência, e as teorias positivas justificacionistas naturalizam as consequências negativas da pena. Quais as condições que possibilitam que o status quo da penologia brasileira não se altere? Desde o ponto de vista de um modelo integrado crítico de ciência criminal, na qual o discurso jurídico penal incorpora a crítica externa da criminologia em seu corpo dogmático. As teorias legitimantes da pena ainda são empiricamente sustentáveis? Acredita-se que desde a concentração de escasso e residual, porém bastante significativo, saber-poder dos juristas, é possível reconstruir o discurso jurídico penal a partir de um novo modelo integrado de ciências criminais de viés autocrítico ou crítico, orientando a dogmática desde uma teleologia redutora de violências, dogmática consequente, e direcionada à contenção do poder punitivo desde suas reais condições de possibilidade atual. Sobre a pena e estratégias de legitimação do sistema penal. Da ideia de fim no discurso jurídico penal ao justificacionismo. As grandes narrativas penológicas da dogmática jurídico-penal ocidental representam elaborações teóricas construídas ao longo do processo civilizatório que resultou na formação do Estado moderno, caracterizado pelas pretensões de racionalização do poder soberano e das práticas de gestão administrativa e burocrática, do Homo Artificialis frente à organização da sociedade civil. Projeto este de reação à legitimação religiosa do poder clérigo e descentralização política que demarcam a identidade situacional do medievo europeu. Nesse sentido, Weber demonstra que é na centralização do poder político que reside o fundamento de justificação da soberania dos Estados modernos, que passam a dispor do monopólio legítimo da força. É dizer, desde esta perspectiva, configurar-se-ia a verdadeira relação de dominação do homem pelo homem, com base nos instrumentos de violência legítima, na qual o Estado poderia existir somente sob condição de que os homens dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. A idealização hipotética do contrato social incorporou fundamentação teórica para a justificação do direito de punir, isto é, exercício de coação decorrente da prática dos poderes estatais através da cominação, aplicação e execução das penas. Nesse marco, Beccari esclarece que foi a necessidade de defender o depósito do bem comum, das usurpações dos particulares, no contexto de guerra do estado de natureza,
que levou os homens a cederem parcela de suas liberdades ao soberano para que pudesse defendê-los, implicando que a agregação dessas mínimas porções possíveis forma o direito de punir. Tudo mais é abuso e não justiça. É fato, mas não é direito. Nota-se que a caracterização teórico-contratual do direito de punir se pauta nos fins que o Estado poderia propiciar para os cidadãos desde a instrumentalização da dogmática jurídica, ao forjar o pacto social de vida na configuração da sociedade civil, tal como Rudolf von Hering estabeleceu no clássico Fim do Direito. No campo das ciências criminais, é a partir da ideia de fim no direito penal, de Franz von Liszt, fortemente influenciado por Hering, a despeito de adotar fundamento diverso, que se tem o uso do discurso jurídico penal movido pela noção de fim, qual seja nada, mas que a proteção das liberdades e interesses do lupus naturalis. Liszt concebia a hipótese de que a história do discurso jurídico penal constituía a própria história da defesa dos interesses da humanidade, concebendo a pena como seu principal meio de instrumentalização e diferenciação frente aos demais campos jurídicos. Propôs a adaptação da pena à ideia de fim, qual seja a proteção de bens jurídicos, a propósito dos efeitos e fins da pena em seus termos: correção, intimidação, inocuização. Eis aqui, pois, os efeitos imediatos da pena, as forças impulsoras inerentes a ela, por meio das quais ela realiza a proteção dos bens jurídicos. A doutrina listiana, deixa o saco. Assim, o modelo teleológico diferenciador da pena, cuja função do direito penal dogmático resulta da autolimitação da potestade punitiva e da pena, aderiria à proteção dos interesses vinculados à fruição da vida social, patrimônio, liberdade, segurança, vida, bem como incidiria intencionalmente no criminoso com a finalidade de sua recuperação. A relevância teórica desse modelo, apresentando inicialmente no programa de Marburgo, em reação ao retributivismo, residiria, no entanto, na elaboração genuína do caráter finalista da pena, cuja programação racionalizante da punição, porque punir, permaneceria como orientação dos grandes modelos penológicos da primeira, liberal, e segunda, correcionalista, modernidades penais. Os estudos dogmáticos evidenciam que o primeiro grande grupo de modelos de justificação da pena residem nas chamadas teorias absolutas da pena. Preste bem atenção agora, tá? Teorias estas que engendram modelos de retribuição. São modelos pautados na gestão do contrato social, na qual o indivíduo que comete um determinado delito é concebido como parte violadora de um contrato pré-estabelecido, pacto social, devendo em resposta arcar com uma sanção na justa medida do dano causado. É dizer, da obrigação que fora descumprida e que é pretensa ou concretamente um prejuízo para a vida social. Deixa eu ver só que minutos são. Tá legal, 13 minutos começa a falar, beleza. Essa perspectiva penológica encontra raízes nas narrativas da filosofia idealista ocidental, sobretudo em Metafísica dos Costumes, do Kant, e Princípios da Filosofia do Direito, do Hegel, nas quais a sanção pautada na lógica da justiça retributiva revigoraria um imperativo categórico violado ou restauraria a ordem jurídica negada. Um é Kant e outro é Hegel, né? Assim, a pena como retribuição ao delito corresponderia à imposição de um mal justo a um mal injusto, necessário para realizar a justiça e restabelecer o direito antes violado, tal como na clássica fórmula de Sêneca, punitur... não vou falar isso. Isso é latim, então eu vou falar. Tá bom. Punitur quia peccatum est.
Os teóricos responsáveis pela elaboração do modelo correspondente às teorias absolutas realizaram um esforço discursivo de legitimação do confisco do poder de decisório da situação problemática existente entre vítima e autor, negando-os voz ativa, bem como qualquer fim à pena, fazendo crer que se trataria da negação da violência pela violência, tão apenas. No entanto, Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar apontam que mesmo as construções que renunciam a todo conteúdo empírico ou programático, as chamadas teorias absolutas, chegam à defesa social por via indireta. Peraí, volta aqui. Alagia, parece o nome de um Pokémon lendário, gostei. Coisa de idiota, né? Eu vim com um Pokémon na hora de direito penal, cara. Vai estudar, rapaz. Desculpa aí, voltando. Pokémon. Isso porque a conservação de um estado ético mínimo no ser humano se pautaria em condições de preservação da vida em sociedade. A despeito de sua vinculação primeira com os ideais contratualistas de racionalização do poder punitivo, a matriz teórica retributivista não prosperou nos países de cultura romano-germânica, visto o desenvolvimento dos grandes modelos relativos à primeira e segunda modernidades penais. Ademais de sua inconsistência nos planos normativo e empírico, afinal, retribuir com um método de expiar ou de compensar o mal, o crime, com outro mal, a pena, pode corresponder a uma crença e, nessa medida, constituir um ato de fé, mas não é democrático nem científico. É aquilo que o Juarez Cirino fala. Afinal, o poder político é exercido em nome do povo e o direito penal não pode buscar vingança senão a proteção de bens para a fruição dos cidadãos. Nesse sentido, conforme apontam Zaffaroni, Batista, Ei, fecha aqui direito! Alagia e Slokar, existem historicamente... fecha direitinho, tá? Tá legal. Dois grandes... como é que se diz? Historicamente, dois grandes grupos de modelos justificacionistas, legitimantes da pena, pautados em funções manifestas, quais sejam: primeiro, as teorias de prevenção geral, pautadas em um valor positivo da criminalização direcionada para os que não delinquiram, subdividindo-se em positivas, reforçadoras e negativas, dissuasórias. E segundo, as teorias de prevenção especial, segundo as quais os efeitos positivos da criminalização atuam sobre os que delinquiram, subdividindo-se, por sua vez, em positivas, sustentadas pelas ideologias reprodutoras de valores positivos na pessoa e negativas, neutralizantes. As teorias da prevenção geral negativa se estruturam com bases nos fundamentos de contrato social, Hobbes, Rousseau, Bentham, Locke, Beccaria, e compreendem o fim da pena como dissuasão. Isso é, a racionalidade depositada à punição residiria na ameaça da pena para que as pessoas se vissem desestimuladas a praticar delitos, viabilizando verdadeira coação psicológica, Feuerbach. Nos termos de Ferraioli, essas teorias se fundam no moderno utilitarismo da tradição iluminista, que em grande parte buscou separar o direito da moral e estariam subdivididas em as doutrinas da intimidação exercida sobre a generalidade dos associados através do exemplo fornecido pela aplicação da pena que se dá com a condenação, e aquelas da intimidação através da ameaça da pena contida na lei. Sobre as teorias de prevenção geral positiva, explica Ferraioli que, ao contrário das teorias da prevenção geral negativa, confundem direito com moral, inscrevendo-se no filão do legalismo e do estatalismo ético, conferindo às penas funções de integração social por meio de reforço geral da fidelidade ao Estado, bem como promovem o conformismo das condutas. Para esse grupo de teorias, a pena possuiria função integradora, prestando-se à imposição de respeito aos valores sociais, visando a integração social, já que desde o contratualismo o sistema penal buscaria tutelar bens jurídicos com a repressão criminal.
Estas teorias englobam desde toda sorte de instrumentalizações do direito penal dogmático para fins morais, educativos, aos contemporâneos arquétipos, como o direito penal do inimigo, de Gunther e Jacobs, inspirado no funcionalismo sistêmico de Niklas Luhmann, para o qual a pena teria a função de restaurar os valores da norma penal violada no momento do delito. Isso é, seria a confirmação da realidade das normas e, assim, uma vez aplicada e executada, renovaria a fidelidade do cidadão em respeito ao direito e às instituições jurídicas. Que momentos são agora? Já falta 40 minutos para acabar em 1 hora. A prevenção especial positiva representa corpo teórico que buscou legitimar o poder punitivo na pretensa função de melhoramento do homo criminalis, ao conferir um efeito positivo da aplicação da pena ao infrator. Nesse marco teórico justificacionista, a pena seria um bem de caráter moralizante ou psicofísico para quem delinque e a sofre. Isso porque, ao praticar a conduta tida como delituosa e que levou o indivíduo a ser punido, esse mesmo indivíduo passaria a ser tido como alguém inferior, que precisaria de cuidados direcionados a seu melhoramento, sobretudo aos interesses do corpo social. Denota, assim, o aspecto da ressocialização do criminoso através de técnicas e métodos corretivos intraprisionais. Isso seria possível a partir da incorporação das ideologias ressocialização, reeducação, reinserção, repersonalização, reindividualização, reincorporação, no discurso jurídico penal de aplicação da pena, possibilitando desta feita um melhoramento policial, biológico, materialista, biologicismo ou ético idealista, correlacionismo, ao indivíduo delinquente inferiorizado. Por fim, a prevenção especial negativa corresponde a uma via subsidiária de atuação à prevenção especial positiva. Isso porque atua como discurso de legitimação da pena a partir do momento em que as ideologias não funcionam no plano prático. Desde esta lógica de justificação, no momento em que as técnicas de cuidado e melhoramento não forem eficazes, a pena deve funcionar como técnica de neutralização ou eliminação, culminando na segregação do indivíduo ao cárcere. Opção esta que viabilizaria a proteção do meio social, já que sua reclusão impossibilitaria o cometimento de novos delitos. Na operacionalidade da prevenção especial, o poder punitivo opera mediante direta administrativa, não restando diferenças entre esta e a pena, já que ambas procuram neutralizar certo perigo. Independentemente de cada um destes significativos modelos teóricos de legitimação atribuírem significados e funções diferenciadas para a pena, oriundas que são do projeto moderno, cujo norte se projeta nos ideais civilizatórios de racionalização, mormente inspirados nos filósofos políticos ilustrados, todos realizaram modelos centrados na ideologia da defesa social. Implicaram conceber o sistema de justiça criminal como via hábil e efetiva para a resolução de conflitos sociais, reduzir a criminalidade, proteção de bens jurídicos e prover segurança a propósito de direcionamento específico de seus fins. Como esclarece Barata, a ideologia da defesa social, ou do fim, assumiu predomínio ideológico no setor penal a partir dos seguintes princípios estruturais: da legitimidade, o Estado detém legitimidade para reprimir a criminalidade a partir das agências de controle social; o do bem e do mal, o princípio, o delito é um dano à sociedade e o delinquente é um elemento negativo, assim como o criminoso, mal, sociedade constituída, bem. Princípio da culpabilidade. O delito é a expressão de uma atitude interior reprovável. Finalidade, prevenção. A pena possui funções retributivas e preventivas. Princípio da igualdade por criminalidade. Se estende à violação da lei penal e os criminosos correspondem a uma minoria desviante. Interesse social, delito natural. O conteúdo da lei penal é a expressão da vontade geral, constituindo o delito a violação de interesses fundamentais das nações civilizadas.
Ocorre que, ao legitimar a gestão do poder punitivo para fins de proteção da sociedade, centrada em táticas de contenção do criminoso, violência individual, a ideologia da defesa, centrada em a ideologia da defesa social pressupôs a regularidade de sua operacionalidade real e não questionou a sua capacidade de produzir violência institucional, por exemplo. Problematização esta que será possível a partir da inserção dos dados das ciências sociais no discurso jurídico penal, notadamente da criminologia sociológica crítica à penologia, momento em que se manuseia referencial que oferece elementos para questionamento do atual estado de coisas dogmático. Penologia e crítica criminológica da desconstrução do justificacionismo à teoria crítica do controle social. Bora dividir, né? Essa já é a página 9. 9 menos 27, não sou de humanas, vou ter que ver na calculadora.